Brasil Justiça desta semana vai falar sobre o uso predatório da justiça, um assunto importante que envolve o andamento de processos em questões relacionadas à cidadania. Para falar sobre esse tema, eu recebo o juiz do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Sérgio Junques. Magistrado há 16 anos, é presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses. Na AMB, ocupa o cargo de vice-presidente institucional. Doutor Sérgio, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da AMB, o Brasil Justiça. Renata, eu que agradeço a oportunidade para tratar de uma questão tão importante para o funcionamento da justiça brasileira. Doutor Sérgio, vamos começar falando o que é o uso predatório da justiça. O uso predatório do Poder Judiciário é o uso indevido, o uso excessivo do Poder Judiciário por parte de grandes corporações, que, via de regra, elas descumprem o Código de Defesa do Consumidor, como, por exemplo, cobram mais do que o devido nas faturas telefônicas. A AMB tem se posicionado contrária ao uso predatório da justiça e desenvolve uma campanha sobre esse assunto. De que forma a AMB vai tratar também esse tema? O uso predatório do Poder Judiciário é algo que é desconhecido pela sociedade. Então, a ideia da AMB é justamente mapear esse problema, ver a dimensão dele e trazer o debate da sociedade, dos diversos órgãos, alternativas para enfrentar esse problema, que diz respeito não só aos magistrados que atuam no Poder Judiciário, mas diz respeito à efetividade da justiça, aquela justiça que as pessoas esperam. A situação é muito preocupante? Situação preocupante porque o volume de demandas por parte dessas grandes corporações é muito grande. Então ela consome um volume grandioso da força de trabalho do Poder Judiciário, da estrutura do Poder Judiciário, e não seria preciso que isso ocorresse se essas empresas, essas grandes corporações, elas cumprissem o que diz o Código de Defesa do Consumidor. O que chama a atenção é que grande parte dessas corporações, que são os grandes litigantes, são empresas multinacionais que nos seus países de origem elas cumprem o Código de Defesa do Consumidor e aqui no Brasil não. O que mostra que, de uma forma ou outra, parece ser interessante para essas empresas, por estratégia de negócio, que elas sejam demandadas, ou seja, que mais ações ingressem no Poder Judiciário, que mesmo assim vale a pena para elas. Por que o uso predatório da justiça prejudica o andamento de processos envolvendo questões relacionadas à cidadania? Porque justamente pelo fato de elas consumirem grande parte da estrutura de trabalho do Poder Judiciário, ela faz com que haja uma sobrecarga de trabalho, de processo, e que não precisariam estar no Poder Judiciário. Então, a estimativa que nós temos, da AMB, que representa o número de processos que não deveria ser necessário, estão no Poder Judiciário por parte dessas grandes corporações, chega em torno de 1/3, até mais, até 40% da estrutura do Poder Judiciário estaria comprometida simplesmente para atender essas grandes corporações. Então, à medida que acaba havendo essa sobrecarga por parte dessas grandes corporações, esse uso predatório, aquela força de trabalho que o judiciário teria para julgar as ações de cidadania acaba ficando prejudicada. Por quê? Com mais processo, menos tempo o juiz vai ter para julgar aquelas outras ações que demandam o seu cuidado. Ações da cidadania, que diz respeito à separação, ou divórcio, ou descumprimento de contratos. Então, se não houvesse essas grandes demandas provocadas por essas grandes empresas, haveria um número muito menor de processos, o que facilitaria o julgamento e o andamento dos demais processos. A AMB está realizando uma campanha para mapear e responder a esses questionamentos. Como é que essa campanha está sendo feita? Nós estamos fazendo uma pesquisa em diversos tribunais de justiça do país, que nós estamos verificando quem são os maiores litigantes, quem são essas grandes corporações que elas são os grandes clientes do Poder Judiciário, que acabam consumindo esses recursos do Poder Judiciário, ou seja, aquelas grandes empresas que são as mais acionadas. Então nós queremos ter um mapeamento completo desde o ano 2010 até o ano 2013, no primeiro momento, ver quantas ações ingressaram contra essas pessoas jurídicas e ter uma ideia, a dimensão de quanto é o efetivo, a utilização por parte dessas empresas e mapeá-las e fazer essa divulgação. Quais são as propostas da AMB para coibir o uso predatório da justiça por grandes empresas? A partir do diagnóstico de quem são essas grandes empresas, que pela estimativa inicial são desde essas grandes companhias que prestam serviço de telefonia, bancos, também até autarquias, órgãos públicos, a partir desse mapeamento que nós vamos traçar uma série de ações. Provavelmente uma das questões que a gente deve atuar é a questão das agências reguladoras, que se verifica que se as agências reguladoras funcionassem, fossem mais efetivas para coibir essa atuação dessas grandes corporações,
não seria necessário tantos processos na justiça. Ou seja, se, por exemplo, a Anatel ou o Banco Central agissem contra esses abusos que essas empresas costumam, de forma recorrente, praticar, não seria necessário o Poder Judiciário estar atuando. Ou seja, as agências reguladoras têm um papel importante que não está sendo cumprido pela estimativa inicial que nós temos. Doutor Sérgio, depois que a MB receber e analisar esse mapeamento, na prática, como é que vocês vão atuar? Nós vamos atuar em várias frentes. A primeira frente é essa cobrança das agências reguladoras. Vamos conversar com elas, denunciar a questão, levar ela até esses dados, tentar estabelecer estratégias comuns para que elas possam atuar. Se elas não atuarem, vamos também conversar com os órgãos de fiscalização e obter parcerias do próprio Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, de uma série de órgãos. Além disso, nós pretendemos também verificar com os tribunais uma forma de atuar para prevenir que novos litígios se repitam. Além, é claro, também de atuar em parceria com o PROCON, com os órgãos de defesa do consumidor, para também estar ao lado do consumidor e passar as orientações necessárias. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Sérgio Junques, vai falar sobre a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que aponta o judiciário como um dos caminhos mais procurados pelos cidadãos. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Estão abertas as inscrições da 7ª edição dos Jogos Nacionais da Magistratura. O evento vai ocorrer entre os dias 29 de abril e 3 de maio de 2015 em João Pessoa e vai contar com 13 modalidades: atletismo, basquete, futevôlei, futsal, natação, pebolim, corrida rústica de 5 e 10 mil metros, sinuca, tênis de mesa, tiro, vôlei de praia, vôlei de quadra e xadrez. São esperados cerca de 700 participantes. Para não ficar de fora, é bom se programar com antecedência. O prazo da inscrição é até o dia 5 de abril. Mais informações no site www.amb.com.br. Estamos de volta com o programa da MB O Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre o uso predatório da justiça. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Sérgio Junques, vai falar sobre a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que aponta o judiciário como um dos caminhos mais procurados pelos cidadãos. Então, Sérgio, atualmente 95 milhões de processos tramitam no país. A pesquisa da FGV, que entrevistou 7.176 moradores de 8 unidades da federação, revela que o judiciário é o caminho mais procurado pela sociedade. Isso se deve a quê? Bom, deve-se, claro, ao conhecimento que a sociedade tem, a confiança que ele tem, buscar o Poder Judiciário para resolver suas questões, seus litígios, mas também revela algo preocupante, que é uma sociedade altamente litigante, conflituosa na sociedade. É uma sociedade que tem 95 milhões de processos e com uma tendência de aumentar, é algo que tem que realmente trazer a todos nós uma reflexão, né? Ou seja, o Brasil, se pretende ser uma sociedade harmônica, uma sociedade justa, chama a atenção esse alto grau de conflituosidade da sociedade brasileira, que realmente sobrecarrega o Poder Judiciário de uma forma muito expressiva. A pesquisa declara que, embora a população aponte problemas no judiciário, a maioria declara que procuraria a justiça para a resolução de conflitos. Essa contradição se deve a quê? Bom, primeiro, a percepção realmente que o resultado que a pessoa persegue, ou seja, fazer zelar o seu direito, enfim, assegurar um direito, as pessoas confiam nesse resultado. Por outro lado, há uma insatisfação, talvez, no modo que esse serviço é feito, ou seja, é algo, via de regra, associado à lentidão, à demora do Poder Judiciário, que é algo que realmente precisa ser enfrentado, que não depende só da força de vontade dos seus magistrados, do empenho deles. O nosso magistrado brasileiro é o mais produtivo do mundo, mas há uma série de leis que realmente fazem com que essa lentidão e essa efetividade tão buscada pela sociedade ainda não seja uma realidade plena. Além do excesso de recursos, quais outros fatores contribuem para a morosidade da justiça? Algo que nós precisaríamos mudar no Brasil é a prioridade que se dá aos processos individuais e não ao coletivo.
Então, por exemplo, se julga no Brasil milhões e milhões de vezes o mesmo tipo de processo, o mesmo tipo de ação, trata do mesmo assunto, e se gasta um número absurdo de tempo, né, para se julgar um mesmo processo. Quando uma ação coletiva, uma decisão proferida, uma ação coletiva, ela teria repercussão para um volume muito grande de pessoas ao mesmo tempo. Então, o que o Brasil precisaria mudar também, essa questão é um problema sério, essa ênfase que se dá ao processo individual, pessoa por pessoa, caso por caso, ao invés de um processo coletivo de uma maneira geral. Claro, há também problemas estruturais, né, falta de juízes, que é muito grande, falta de servidores, tem estados que realmente sofrem com condições de trabalho, informática, são questões que têm que ser enfrentadas, que são mais graves em alguns estados em relação a outros. E essa questão própria do uso predatório do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é muito utilizado, muito exigido, né, desnecessariamente por grandes corporações, que se cumprisse com a defesa do consumidor, não haveria necessidade de demandas. Então o Poder Judiciário ele tem essa utilização muito grande que acaba, por parte das corporações, que acaba afetando a própria agilidade dos seus julgamentos. Existe consciência de que essa situação precisa mudar? Essa consciência ela não está plenamente difundida na sociedade. Há percepção que o judiciário é lento, poderia ser mais ágil, mas não há uma correlação de quais são os fatores que levam o Poder Judiciário a atuar de uma forma lenta, às vezes morosa. Então é necessário realmente o papel das associações, da MB especialmente, um desafio nosso, é explicar esse contexto, né, trazer propostas ao Poder Legislativo, debater com a sociedade as alternativas que nós temos para enfrentar esse problema que é muito sério e que afeta o funcionamento do Poder Judiciário. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Sérgio Junques, vai falar sobre o 8º Encontro Nacional do Poder Judiciário, que aconteceu em Florianópolis. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz em São Paulo é bastante desgastante porque é o lugar do país onde há mais demandas judiciais, mas é também apaixonante ser juiz, servir a população de São Paulo, ministrando a justiça. A Escola Paulista da Magistratura promove o curso de atualização em Direito Penal de 10 de março a 15 de abril no Fórum Criminal Barra Funda, em São Paulo. São disponibilizadas 200 vagas presenciais e 400 à distância. Os interessados devem se inscrever até o dia 2 de março no site www.epm.tjsp.jus.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre o uso predatório da justiça e a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que aponta o judiciário como um dos caminhos mais procurados pelos cidadãos. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Sérgio Junques, vai falar sobre o 8º Encontro Nacional do Poder Judiciário, que aconteceu em Florianópolis. Doutor Sérgio, o senhor participou do 8º Encontro Nacional do Poder Judiciário, que aconteceu em Florianópolis. Quais foram os principais temas abordados? As metas do CNJ voltaram à tona, a questão do número excessivo de processos, né, o número crescente de litígios, enfim, os desafios, né, para vencer essa demanda crescente do Poder Judiciário. E pela primeira vez foi dado espaço para as associações. Então as associações de magistrados e servidores também puderam externar as suas angústias e trazer as suas soluções. Então foi bastante enriquecedor essa edição do Encontro Nacional do Judiciário promovido pelo CNJ. O que as metas do CNJ propõem? As metas propõem uma série de questões, né, de julgar mais processos, que é o número de processos que ingressaram, né, julgar o histórico de processos que já está, né, o acervo de processos que já está no Poder Judiciário, dar prioridade aos julgamentos de processos de improbidade administrativa, enfim, uma série de norte para a gestão do Poder Judiciário como um todo também. Então elas são importantes porque elas dão uma direção, um norte para o Poder Judiciário, né? Mas, claro, existem dificuldades na sua implementação que precisariam ser aprimoradas.
As metas do CNJ estão adaptadas ao dia a dia de trabalho de juízes e servidores e também à estrutura do judiciário ou não? Infelizmente não, né? Há uma distância muito grande entre aquilo que é objetivado pelo CNJ e a realidade, né? Há uma distância muito grande. Por quê? O CNJ ele coloca, por exemplo, um desafio, julgar um número grande de processos que consta do acervo do Poder Judiciário, que está lá pendente de julgamento, mas, por outro lado, ele não dá condições de trabalho. Haveria necessidade de ter mais servidores, mais juízes, né? Recursos materiais, computadores, e esses recursos eles não fazem parte da fixação das metas. Então, via de regra, as metas são colocadas pelo Conselho Nacional de Justiça, que é algo positivo, tem um norte, mas essas metas elas não são produzidas a partir do diálogo com aquelas pessoas que vão cumpri-las. Então, o juiz, o servidor, o juiz especial que é o destinatário dessas metas de julgamento, ele não é ouvido plenamente para dizer se são execuíveis ou não essas metas e que adaptações elas precisariam. E é algo que precisaria ser mudado. O trabalho do juiz acaba sendo um pouco frustrado? A frustração do trabalho do juiz ocorre porque essas metas elas são inexecuíveis, quase todas elas, né? Elas estão muito distantes da sua realidade, porque não há condições de trabalho, mas mesmo assim há um anseio por parte do juiz de tentar dar vazão, cumprir essas metas. Então, o juiz ele lida, por um lado, com a sobrecarga de trabalho, com a falta de estrutura de trabalho, e, por outro lado, metas muito distantes da sua capacidade de conseguir dar realmente efetividade. O estoque de demandas chega a 95 milhões de ações, uma média de 6 mil por juiz. Os efeitos da pressão causada pelas metas do CNJ têm atrapalhado de que forma a vida do magistrado? Há uma sobrecarga natural. O juiz brasileiro ele vive com uma sobrecarga muito grande, né? Os juízes de outros países eles ficam realmente assustados, né? Estarrecidos com a quantidade de processos que um juiz brasileiro tem que julgar. Então é uma demanda muito grande. Não bastasse o juiz conviver com essa demanda muito grande de processo para julgar, há uma pressão muito forte, né? Claro, uma pressão natural que é da sociedade, né? De que esses processos sejam julgados, mas há também uma pressão muito forte do próprio Conselho Nacional de Justiça, quando estabelece metas muito distantes da sua capacidade, né, de executar. Então isso acaba trazendo uma série de problemas, né, inclusive doenças aos juízes e aos servidores que atuam nesse processo. O CNJ está atento a esse problema que envolve a saúde dos magistrados e servidores? Felizmente o CNJ está atento. Nesse encontro ele deixou também muito claro essa preocupação, né, que há necessidade de se cumprir as metas, mas por outro lado há consciência que esse cumprimento dessas metas deve levar em conta a saúde dos magistrados e servidores, né? Então é um avanço muito grande também nesse ano com essa reconhecimento por parte do CNJ, que deve se zelar realmente pelo ser humano, que são as pessoas, enfim, todos que fazem movimentar a máquina do Poder Judiciário. No 8º encontro do Poder Judiciário que aconteceu em Florianópolis, novas metas do CNJ foram estabelecidas ou não? Foram estabelecidas. Tendo em vista essa questão da litigiosidade no Brasil, essa alta conflituosidade no Brasil, né, que resulta em 95 milhões de processos, e com uma tendência crescente de 100 milhões, 110 milhões para daqui a uns anos, o CNJ estabeleceu uma meta de se priorizar as conciliações, ou seja, os magistrados, dentro do possível, intensificarem a utilização da conciliação, as pessoas de forma amigável resolverem os seus conflitos, nas várias fases do que o processo permite isso. E além disso também estabeleceu que os juízes devem, dentro do possível, priorizar o julgamento desses grandes litigantes, né, aquelas pessoas que nós falamos no primeiro bloco, que fazem aquele uso predatório do Poder Judiciário, que acabam sobrecarregando desnecessariamente a estrutura do Poder Judiciário. Como o CNJ pode trabalhar para aprimorar a justiça? O CNJ, pela Constituição, tem uma série de funções que são extremamente importantes para o aprimoramento da justiça como um todo. Nos últimos anos, o CNJ tem sido notabilizado pela sua função meramente disciplinar, né? Claro, é uma função importante de punir os magistrados que eventualmente cometem um desvio de função, né? Ou seja, exercer uma função de controle, né, dos tribunais, mas a função principal que nós diríamos de planejamento,
ela pode ser muito melhor utilizada pelo Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é o órgão que ele trata da gestão do Poder Judiciário como todo. Ele pensa o Poder Judiciário, o futuro do Poder Judiciário, ele enfrenta os seus problemas, mapeia os seus problemas, ele comunica esses problemas à sociedade, ele pode propor alterações legislativas. Então o CNJ ele tem uma função muito grande, inclusive de zelar pela independência, autonomia orçamentária e financeira do Poder Judiciário. Ele pode tomar medidas para que o Poder Judiciário de cada Estado ou da União, ele tenha assegurado os recursos necessários para que ele possa funcionar plenamente. Então há uma série de instrumentos à disposição do CNJ que são passíveis de utilização. E a AMB atua com afinco, né, em parceria onde é possível, mas atua muito para que o CNJ cumpra esse papel, né? Então, o que é possível fazer? Existem estudos preliminares do CNJ, existem resoluções que foram colocadas, que o grande problema do judiciário brasileiro, os grandes gargalos, de uma maneira geral, estão no primeiro grau de jurisdição. O primeiro grau de jurisdição, que são os fóruns, né, na comarca, o funcionamento da justiça perto do cidadão, que representam os maiores problemas. Por quê? Grande parte do Brasil dos fóruns não tem condições mínimas, né, de estrutura física de funcionamento ou as condições adequadas, não tem número de servidores, não tem número de magistrados, mas condições até materiais. Existem estados realmente que a situação é extremamente precária. Então essa precariedade de funcionamento do primeiro grau de jurisdição, ou seja, o funcionamento das comarcas, acaba fazendo realmente que os processos, né, acabam se avolumando e também é um motivo para que não haja uma agilização no Poder Judiciário. E o que se vislumbra, o CNJ fez um estudo importante, constatou isso, grande parte do orçamento do Poder Judiciário é destinado ao segundo grau de jurisdição e não ao primeiro grau de jurisdição, que é o que mais necessitaria, né? Então, há uma resolução nesse sentido no CNJ, que ele cumpriu uma função importante de priorizar realmente o primeiro grau, que os servidores eles sejam relotados conforme a necessidade nas comarcas, foi um passo importante, e que a AMB está atuando para que ela seja cumprida tal como está previsto. Então esse vai ser um passo muito grande. Então o CNJ ele tem um papel muito importante nessa gestão como um todo. Existe cada tribunal tem uma gestão, o seu presidente ele tem um mandato de 2 anos, há um problema de descontinuidade nos mandatos, na gestão de cada tribunais. Gestões são diferentes no Brasil todo. Então o CNJ tem um papel importante dele ordenar toda essa gestão e de modo a garantir realmente que haja meios suficientes, né, para que as metas sejam cumpridas, para que o judiciário funcione na sua plenitude e se possível, ainda indicar caminhos, né, ao legislador ou trabalhar junto com as associações para que haja realmente um aprimoramento do funcionamento do judiciário como um todo. E qual o balanço que o senhor faz do 8º Encontro Nacional do Poder Judiciário? Foi extremamente importante. Por quê? Primeiro passo, a questão das associações, né, de magistrados e servidores terem sido ouvidas, terem sido consideradas suas questões, uma luta muito grande da AMB na sua atual gestão, que o nosso presidente João Ricardo, foi a questão de enfrentar a raiz do litígio, ou seja, não basta simplesmente o Conselho Nacional de Justiça estabelecer metas, né, de julgamento, mas ele negligenciar esse número crescente de processos que estão chegando. Não adianta julgar 25 milhões de processos ao ano, ingressar outros 25 milhões e sem nada fazer com esse número crescente, cada vez maior de juízes que não é impossível acompanhar a demanda. Então, o avanço muito grande foi ouvida essa luta, essa voz que foi externada pelo nosso presidente João Ricardo de se trabalhar a raiz do litígio no Brasil pela primeira vez, tanto é que elas se transformaram em metas por parte do CNJ, essa questão de priorizar a conciliação, mas priorizar sobretudo esses grandes litigantes, os julgamentos dos processos coletivos. E, enfim, houve um avanço muito grande também em relação à questão da preocupação que deve haver por parte do Poder Judiciário com a saúde dos seus próprios magistrados e servidores. Então foram avanços muito grandes que vão refletir certamente na melhoria do Poder Judiciário. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Dorgal Andrada, eu sou desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e escolhi a carreira de juiz porque entendo ser uma das mais bonitas, embora difícil, distribuir justiça e ter sensibilidade para ver quem é que tem a razão. Aqueles que quiserem ser juiz, eu recomendo que, primeiramente,
percebam se tem a vocação para decidir. E se tem a vocação, ou talvez a coragem para decidir, que se debrucem sobre os livros e estudem muito. Agradeço ao juiz Sérgio Junques pela entrevista. Olá, Renata, eu que agradeço ter debatido assuntos tão importantes para a efetividade do judiciário brasileiro. Muito obrigada. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar ou sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.